Olá, alunos do sétimo período. Na última terça-feira, eu deixei com vocês um exercício, né, sobre os eventos adversos e manual do CRI, né? E vamos então corrigir esse exercício como primeira atividade desta segunda-feira. Nesta segunda-feira, além desta correção, eu estou postando para vocês uma apresentação sobre controle da tuberculose e também um exercício sobre controle da tuberculose. Como esse exercício não é pequeno, ele será então nossa atividade de amanhã, terça-feira, e iremos corrigir na próxima semana, né? Então, a correção deste exercício, a apresentação sob controle da tuberculose e o exercício sob controle da tuberculose são as nossas atividades desta segunda e terça-feira. O principal objetivo desses exercícios é que vocês conheçam os dois manuais, o Manual de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação e o Manual dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais e os utilizem no dia a dia de vocês nos ambulatórios. Então, a primeira questão colocada foi de um paciente de 7 anos e 6 meses que foi submetido a um transplante de medula óssea, que não mais está usando imunossupressores, portanto, não tem imunossupressão, e tem aí o seu passado vacinal. Então, ele comparece hoje ao centro de saúde e é perguntado quais vacinas você faria e quais programaria para o futuro, né? E pedir para vocês anotarem as datas para vocês se equilibrarem entre aquelas questões de via de aplicação e de intervalo de vacinas. O primeiro macete desta questão é que esse passado vacinal aí não tem importância para nós. Como está lá no manual, quando o paciente é submetido a um transplante de células hematopoéticas, especialmente da medula, ele perde todo o seu passado vacinal. Então, nós vamos reiniciar toda a sua imunização, porque ele não tem mais memória dessas vacinas que ele fez. Então, no manual, vocês têm esse quadro com as vacinas que vão ser feitas e todas vão ser feitas 3 doses, né? Então, na primeira linha, como ele já tem 7 anos e meio, ele não pode mais fazer as vacinas com D maiúsculo. Esse será o assunto da nossa aula após a correção do exercício de tuberculose. Então, conforme está no manual, ele fará 2 doses de duplo adulto e 1 dose da tríplice acelular do adulto, que é essa com D minúsculo, DTPA com D minúsculo. O intervalo entre essas doses pode ser de 30 dias, né? Então, você vai programar essas 3 doses. Hemófilos influenza, ele precisa também de 3 doses, precisa das 3 doses de VIP, que é a polinativada, precisa de hepatite B, precisa de 2 doses de hepatite A. Vejam, aqui já passou a idade da hepatite A na rotina, que são 5 anos, e lá é dose única. Aqui, nesse paciente especial, 2 doses, né? Se ele, como ele perdeu toda a sua memória de vacinas anteriores, eu considero que ele não fez, então, pneumo 10, né? Eu vou fazer nele, então, a pneumo 13 em 3 doses. E 2 meses após a pneumo 13,
eu começo a pneumo 23, faço uma dose e daí 5 anos outra dose. Tá? Varicela zoster, geralmente nós só iniciamos cerca de 2 anos após o transplante. Aí o médico do paciente vai nos orientar, né, sobre a restituição da imunidade dele e quando nós tivermos autorizados, vamos fazer as 2 doses. Então, esta vacina, como é viva, junto com a tríplice viral, eu preciso dele estar com a imunidade reconstituída. Como ele não está mais em uso de imunossupressor, né, é provável que com 1 ano pós-transplante eu possa iniciar tríplice viral e febre amarela, e as 2 vão ser feitas em 2 doses. Ele passará a fazer vacina de influenza todos os anos, né? A febre amarela também, eu aguardarei 2 anos do transplante. Claro, se 2 anos do transplante ele ainda estiver usando imunossupressor, o que é raro, aí eu não vou fazer, né? Nesse momento, no CRI, nós temos para ele a meningo C, né? Vamos aplicar, e ele ainda não está na idade da vacina HPV, que mesmo para meninas, no SUS é a partir de 9 anos, né? Então essa aí nós não vamos fazer. Ele não tem idade no SUS, nem para HPV, nem meningo ACWY. Então ele vai receber a meningo C. Então vocês podem fazer 2 intramuscular por dia, né? E quase todas essas vacinas, as subcutâneas são as vivas, né? Tríplice viral, varicela e febre amarela, que vai depender do tempo de imunossupressão. Lembrar que entre as doses dessas vacinas eu tenho lá o intervalo mínimo, mas entre essas vacinas não. Por exemplo, eu posso fazer uma tríplice celular do adulto, uma hemófilos hoje, daqui 15 dias uma hepatite B e uma hepatite A, aí 15 dias eu retorno para DTPA e vou atualizando a vacinação, tá? Vocês tendo dúvida, né? Porque não há uma resposta assim, corretamente obrigatória. Você, por exemplo, está tendo muito caso de meningite meningocócica, você pode escolher a meningo C como primeira vacina, né? Junto com a DTPA, por exemplo. Então, vocês então terão que dar 30 doses em geral entre as doses da mesma vacina e não precisam de um intervalo rígido entre vacinas inativadas diferentes, né? Se vocês tiverem, então, dificuldade ainda em relação a isso, fiquem à vontade, né, para manifestarem-se pelo e-mail, pelo zap, pedindo orientações, ok? Relembrando, esses exercícios vocês fizeram, vão agora corrigir e vão arquivar o que vocês corrigiram com vocês, tá? Não há necessidade de envio dele. Bom, na segunda questão, se fala que na residência desta criança de 7 anos e meio, tem uma outra de 2 meses de idade que vai agora iniciar a vacinação. Se tem alguma recomendação especial para essa criança? Inicialmente, não. O calendário dessa criança, contato de um imunodeficiente, é bem completo, né? E basta vaciná-lo. O único, porém, é que quando ele tiver mais de 1 ano e estiver na hora do reforço da vacina polio, você não usa vacina polio oral, você só usa vacina polio inativada em pacientes contatos de clientes potencialmente imunossuprimidos, tá? Então, o único, porém, no calendário vacinal desse irmão, da criança do exercício anterior, é não fazer polio oral, tá?
vai fazer os reforços com a polinativada mesmo, com a VIP. Depois, o número 3, um paciente HIV positivo, 30 anos, é guia turístico, arrumou um emprego, né? O emprego está muito difícil na área dele, e ele vai então iniciar suas atividades e é de turismo ecológico na região sudeste, onde a febre amarela ocorre nas matas em torno dos rios, né, nos parques, e ele nunca recebeu vacina febre amarela. Ele vive então com HIV e nunca recebeu vacina febre amarela. Será que pode vacinar? Então vocês vão ver lá no manual que tem esta classificação da contagem de CD4 desse paciente, e como ele é um paciente de muito risco, se ele tiver imunodeficiência moderada ou ausente, você pode vaciná-lo. Se ele tiver imunodeficiência grave, não, né? É um paciente de muito risco, nós precisamos vaciná-lo. Se ele estiver com uma imunodeficiência grave, nós vamos colocar para ele o risco que ele vai correr e o fato de nós não podermos vaciná-lo, né? Ele tem adulto, né? Cai nessa classificação aí a partir de 13 anos, então ele precisa ter de 200 a 350 células para ser vacinado. Uma coisa que aconteceu mais recentemente é que, com o uso de uma terapia para o HIV muito eficaz, muitos pacientes não estão fazendo contagem viral, contagem de CD4 no seu controle. Então existe esse acréscimo aí no manual, que se há menos de 6 meses ele teve uma carga viral negativa, né? Então ele está sem vírus na contagem de carga viral, você pode aceitar um CD4 antigo. Vamos dizer que o último CD4 que ele fez tem 1 ano e meio, mas nos últimos 6 meses ele fez contagem viral, está negativa, então você pode vaciná-lo, né? Isso então, no exercício, nós vamos dizer que nós o vacinaríamos, né? Caso ele tivesse uma contagem de CD4 superior a 200, nesse caso. E se essa contagem viral, essa contagem de CD4 for muito antiga, né? Eu então avaliaria se ele fez uma contagem viral nos últimos 6 meses. Se a carga viral dele nos últimos 6 meses está indetectável, eu aí posso aceitar essa contagem CD4 de 1 ano e meio atrás. Bom, o exercício 4 é um caso real que eu acompanhei e que nós fizemos levamos a alguns congressos com alunos, né? Muito interessante para a gente ver esse histórico de como é a relação de evento adverso e a temporalidade. Então, uma família que morava numa região endêmica aqui de Minas para a febre amarela, mas nunca tinha vacinado. Como eles iam para a Disney, e na época os Estados Unidos exigiam o certificado internacional de vacinação febre amarela para entrar lá, eles foram e se vacinaram. E 3 dias após, os 4 retornaram passando muito mal. Febre, dor no corpo e tudo mais. A equipe municipal então ficou preocupada, né, que esse fosse um evento adverso grave, a vacina febre amarela, uma visceralização, né? Então telefona antes de comunicar com o nível de vigilância epidemiológica superior do regional, da secretaria. Ele decide suspender o lote de vacina
e como estava tendo muita repercussão na cidade, eles foram na rádio e falaram que estavam suspendendo aquele lote pela suspeita de evento adverso. Aí nós perguntamos a você se você concorda com essa conduta e justificar, né? Eu não concordo. Geralmente os eventos adversos, ao contrário do que os médicos pensam, não têm muita relação com lote, tá? Mas mesmo que tivesse, essa não é uma decisão do município. Por quê? Porque um lote de vacina é muito grande e ele é distribuído a vários estados, várias cidades, né? Então, antes de pensar nisso, você precisa conversar com o nível estadual, né? Para ver se já ocorreu alguma questão com aquele lote, tá? Então, essa é a primeira questão. Aí a equipe do nível central, então, é informada, ela orienta encaminhar esses pacientes para um hospital universitário. No caso aqui, lá em Uberaba, né, lá na Federal do Triângulo, para que esses pacientes fossem avaliados. E solicitou então ao hospital que os avaliassem, enviou um protocolo de investigação de eventos adversos graves à vacina febre amarela, inclusive com balões de nitrogênio para colher sangue, tentar cultivar vírus, né? E falou lá com o município, olha, esse não é o perfil de evento adverso à febre amarela, uma família inteira receber, não é problema de lote, esse lote está distribuído em muitos locais, milhares de doses, não aconteceu nada, e não é também atribuível a lote os eventos adversos à vacina febre amarela graves, né? Geralmente eles estão relacionados mais com o hospedeiro. Quando é uma coisa relacionada à vacina, costuma ser com a vacina e não com o lote dela. Nós já importamos vacinas no Brasil e que posteriormente suspendemos porque dava um excesso de reação local ou outras coisas assim, né? Então, na verdade, eu concordo com a conduta da Secretaria de Estado, porque os casos precisam ser investigados antes que você estabeleça um nexo causal com a vacina, né? Então, esses pacientes, como diz aí no tópico 6, eles são encaminhados lá no hospital universitário. A filha internada era a única que estava tendo lipotímia, estava assim pior, os outros estavam bem. Eles colheram todos os exames que são indicados na investigação, né? E os recomendaram retorno para casa, em observação. A filha ficou internada, né? Porque foi considerado um quadro mais importante. Depois, então, que foi cultivado o sangue desses pacientes, cresceu o vírus dengue tipo 2. Então, naquela cidade estava havendo uma epidemia de dengue, essas pessoas foram acometidas pela dengue, coincidentemente, dias depois de ter feito a vacina febre amarela. Então, a relação temporal entre um evento e a vacinação, ela é um importante sinal de alarme, né, de que a gente deve investigar, mas ela não é definitiva como comprovação de que se trata realmente de um evento adverso à vacina, né? Então, esse 6 aí, vocês devem então fazer esse comentário, né? Como o vírus dengue 2 que causou aquele problema e como aquela suspensão de lote numa região endêmica para febre amarela
pode ter dificultado, amedrontado a população, né? E exposto mais pessoas à febre amarela, doença, né? Já que eles não estavam sendo vacinados. Na questão 7, eu coloquei para vocês um poema da Marta Medeiros, em que ela faz uma analogia entre a vida e o cinema, né? Então, ela mostra, procura dizer que na vida a força de um ato é muito rapidamente compreendida e que depois disso é bobagem você ficar tentando mudar aquele ato que você fez. Então você deve sempre agir e falar o essencial, o que é natural, né? E evitar que você tenha depois que tentar corrigir uma coisa que não tem muito mais correção. E ela termina dizendo: pena a vida não ter corte, porque no cinema você filma tudo e depois na montagem você pode tirar uma cena que ficou ruim, emendar uma com outra, né? E a vida não dá para a gente remontar assim, remontar o que você falou, o que fez. Então, eu não afasto completamente a possibilidade de eu estar surtado, mas acho que esse poema faz sentido com o assunto, sim. Sempre que você falar com a família que aquele evento adverso foi causado por uma vacina, mesmo que depois você comprove que isto não é verdade, vai ser muito difícil você convencer essa família ou toda uma população, né, de que não foi a vacina. Eu já vivi situações assim, né, em que o médico deu alta do hospital taxando ali que aquilo havia sido um evento adverso à vacina, depois foi comprovado que não era, os próprios médicos chamarem a família, tentarem explicar e a família não aceitar esta volta atrás, né? Então, é muito importante que o médico meça suas palavras, pense sempre muito bem antes de falar, né? Porque às vezes você faz um estrago que não tem mais conserto. Isso não é só em relação ao evento adverso à vacina, né? Mas em relação a muitas coisas. Você tem uma suspeita diagnóstica e lá vai logo falando como vai ser a vida da pessoa, né? E depois você tenta voltar atrás e é muito difícil. Então, reconhecendo que o professor possa ser um pouco surtado mesmo, né? Mas eu acho que esse poema fala muito do caso. Esse município lá do Triângulo Mineiro ficou anos com cobertura vacinal baixa para a febre amarela. Nesse município depois houve óbito por febre amarela, porque a população ficou com medo de vacinar, porque considerou que a própria autoridade de saúde da cidade tinha reconhecido que foi a vacina, pois até suspendeu a vacina e depois tentou corrigir, né? Eles não aceitam muito essa volta, aí entra aquela coisa da suspeição em relação ao governo, né? Eles estão mentindo, estão enganando a gente. Bom, então eu reitero aí meus meios de contato, né? Para que vocês possam contactar alguma dúvida em relação ao exercício, ok? E então, na sequência, nós temos postado também um vídeo sobre controle e profilaxia da tuberculose, sobre a vacina BCG, que vocês deverão assistir antes do próximo exercício. Um abraço a todos.